Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e informo que o general de divisão Eduardo Pazuello, convocado para a audiência dessa comissão parlamentar de inquérito da pandemia, encaminhou o expediente do qual apresentou fato superveniente à convocação no sentido de haver tomado contato com 2 servidores do Poder Executivo Federal recentemente cometidos de Covid-19. É o tempo em que solicito a possibilidade de análise da situação, bem como da adoção das providências consideradas cabíveis. Respeitosamente, General de Divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior, Secretário-Geral do Exército. Foi por meio de um ofício encaminhado pelo secretário-geral do Exército e lido na terça-feira pelo senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comunicou que não poderia comparecer à audiência marcada para a última quarta-feira. A reunião ficou para o dia 19. Porém, não coube ao Exército apenas pedir para adiar o depoimento. Como foi revelado pelo G1, os técnicos da CPI telefonaram para Pazuello em seu aparelho pessoal com a intenção de comunicá-lo da convocação. Quem atendeu foi o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo de Pazuello na Saúde. E Franco disse aos servidores que aquele não era o caminho adequado. Era preciso levar o assunto para o próprio Exército. É o secretário-geral do Exército que a comissão encaminhou a convocação do ex-ministro Pazuello, que é a forma que o Exército autoriza, e ele está nos encaminhando isso. Pazuello, que além de ex-ministro, é um general de divisão da Ativa, também tem sido desencorajado por colegas da Força a comparecer à CPI fardado. Isso porque suas respostas à comissão dizem respeito às suas atividades civis, referentes ao período de 9 meses no qual comandou as ações para o enfrentamento da pandemia no governo federal. Mas essa possível confusão entre o general e o ministro acendeu o alerta do presidente da CPI. Ao blog da jornalista Ana Flor, Omar Aziz resumiu, abre aspas, "Não vamos colocar o Exército como investigado, porque isso só interessaria a uma pessoa. É o que Bolsonaro quer", fecha aspas. Tudo isso enquanto o presidente retoma o tom de ameaça, seja contra os governadores ou com o STF, por causa das medidas de distanciamento social. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal. Só para não esquecer, essas medidas de distanciamento atacadas por Bolsonaro foram as mesmas defendidas na quinta-feira na CPI pelo atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas até que ponto o alto comando do Exército teme ser levado para dentro da CPI por causa da pressão sobre Pazuello? Como a nova cúpula das Forças Armadas, empossada há pouco mais de um mês, vê esse risco de contaminação política? E de que forma o avanço da investigação sobre as falhas e omissões do governo no combate à Covid contribuem para a retomada do clima de confrontação pelo presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista Tânia Monteiro e com o colunista Merval Pereira. E antes de seguir na conversa, um lembrete, essa sexta-feira é dia de estreia em nossos podcasts. A partir do meio-dia, sempre às sextas-feiras, a Malu Tá On. É o podcast semanal da colunista Malu Gaspar com seus convidados. Fique com a gente. Tânia Monteiro, no dia que a CPI foi apresentar ao ex-ministro Eduardo Pazuello o requerimento de convocação, ele, por meio de um auxiliar, o coronel Elcio Franco, remeteu o pedido, o requerimento ao próprio Exército. O quanto que isso demonstra que o ex-ministro busca respaldo na força para se proteger de alguma forma da comissão e como é que isso pode ser interpretado como uma tentativa de criar uma narrativa de que é o Exército que está sentado à mesa da CPI? Essa tentativa de colocar uma responsabilidade no Exército em relação a uma questão que se passou no Ministério da Saúde, obviamente desagradou bastante a área militar. Até porque eles fazem questão de separar, de deixar isso bem claro, que o que se passou no Ministério da Saúde com o general Pazuello, embora ele seja um general ainda da Ativa, se passou no exercício do cargo de uma pessoa
que estava executando uma função como pessoa física, vamos dizer assim. Então, essa tentativa de colocar ali as Forças Armadas num julgamento ou num questionamento para essa questão toda é uma coisa que desagrada as Forças Armadas, desagrada o Exército particularmente, que é quem está sendo mais atingido, já que o Pazuello é um general do Exército, é um general de divisão da ativa, né? Então isso cria realmente um desconforto bastante grande tentar remeter um questionamento da CPI às Forças Armadas ou ao Exército. Agora, Tânia, tem uma preocupação mais objetiva com o desempenho do Pazuello nesse depoimento, porque as informações que surgiram de bastidor é que ele, inclusive, estava fazendo um treinamento, mas estaria muito nervoso, acabou adiando a saída da CPI, né, dizendo que teve contato com pessoas que tiveram diagnóstico de Covid, mas ele vai ter que prestar depoimento em algum momento. Qual é o sentimento hoje dentro das Forças Armadas com esse depoimento e os desdobramentos que podem surgir? Olha só, de fato, a tentativa do Pazuello de adiar esse depoimento dele na CPI foi outra coisa que desagradou os militares, porque os militares têm um tipo de comportamento padrão, eles estão acostumados a um tipo de comportamento que tem que ir lá, tem que se defender, tem que ir lá apresentar a sua versão para os fatos, vai de uma vez, né? Ok, ele diz que teve esse encontro, né? Esse contato com pessoas que tiveram Covid, então adia, mas tão logo possa fazer isso, que faça, né? Porque isso não é um comportamento tradicional das Forças Armadas. Agora, realmente, o que se tem notícia é de que o Pazuello estava muito nervoso, ele recebeu treinamento no Palácio do Planalto, em momento nenhum ele teve algum tipo de treinamento ou de ajuda do Exército ou do Centro de Comunicação do Exército ou alguém de mídia do Exército. Esse treino que foi feito foi lá no Planalto, com a ajuda do ministro Ramos, e aí foi esse episódio todo, acabou criando mais um, vamos dizer assim, um curto-circuito, um ruído, alguma coisa ali, porque as pessoas sabem, a informação que se tem é de que sim, o Pazuello estaria bastante nervoso, né, com a forma como ele vai ser pressionado, até porque ele tem um temperamento um pouco mais explosivo, né? Me desculpem a forma de falar, eu vou voltar ao normal. Então todo mundo conhece esse temperamento dele, e aí há essa preocupação de como que ele pode responder, porque de qualquer jeito acaba tendo alguma influência nas Forças Armadas o comportamento dele. Aquela ida dele, por exemplo, ao shopping, né, sem máscara, foi uma coisa que deixou todo mundo bastante chateado lá nas Forças Armadas. Viu? Então, esse jeito dele é uma coisa que tem, sim, preocupação entre os militares lá em relação ao comportamento dele. Agora, Tânia, não importa que os militares ou o Exército faça, ele tem algumas prerrogativas de escolha. Por exemplo, o Pazuello pode escolher ir fardado com uma roupa de oficial para a CPI. Isso preocupa de alguma forma os oficiais? Sim, preocupa, e isso é devidamente desconsiderado, desaconselhado. Isso não é um comportamento que ele deva ter ou possa ter. Nesse momento, ele está exercendo funções civis e com isso ele não tem, não pode, não deve usar nenhum símbolo de Forças Armadas para tentar vincular a sua situação ao Exército ou às Forças Armadas. No caso, por exemplo, até das Forças Armadas serem questionadas sobre alguma outra coisa, eles vão usar isso, vão responder de forma objetiva e usando os meios, controladoria deles lá, para mandar essas respostas. E a defesa do Pazuello, a informação no Exército é que cabe a ele, Pazuello, e a AGU defendê-los dos problemas que ele tem, que ele enfrentou ou vai enfrentar por conta desse período que ele passou no Ministério da Saúde.
Agora, Tânia, é claro que esse é o discurso das Forças Armadas, né, de tentar se desvincular dessa gestão do ministro Pazuello, mas o próprio Pazuello, em vários momentos, quando era indagado sobre sua gestão no Ministério da Saúde, dizia: eu, como militar, aceitei essa missão, né? Inclusive, quando ele foi efetivado ministro, como militar, só aceitei mais uma missão. Então, ele mesmo se colocava ali como um militar que tinha aceitado uma missão do presidente da República. É possível desvincular o comando das Forças Armadas da gestão do Pazuello, inclusive lá atrás, quando se deu a nomeação dele como ministro? Isso não teve o aval da alta cúpula do Exército, por exemplo? Olha, essa é uma situação, inclusive, bem delicada. Não, ele foi porque ele quis, e ele foi avisado dos problemas que ele enfrentaria. Porque uma coisa é o militar estar acostumado a exercer função técnica, função para a qual ele foi treinado durante a sua carreira militar. Mas ali é uma missão eminentemente política. É claro que é muito difícil de desvincular uma coisa da outra. É claro que o nome dele foi buscado, foi escolhido ali, porque ele é um cara que tem qualidades, era um cara que tinha o nome forte, né, dentro da força, só que também o que se diz hoje, o que os militares com os quais eu conversei falam, é que houve também um excesso de vaidade do Pazuello, que durante todo o período parece que ele foi crescendo ali e ficou maior do que a cadeira, né? E por conta disso, todo mundo ficou bastante chateado, está bastante chateado com a forma como ele vem se conduzindo, né? Ele acabou, a forma como ele foi se conduzindo com o passar do tempo ali na cadeira, ele foi achando que ele podia fazer tudo em qualquer área, se sentindo o dono do pedaço. E também outra crítica que eu ouvi dentro das Forças Armadas é que ele chamou um monte de iguais, ou seja, chamou vários militares para irem ajudá-lo. É claro que ele poderia chamar um ou outro ali para poder ajudá-lo na conduta, mas ele também deveria ter ido atrás de médico, de cientista, né? E não só gestor público que entende de licitação. E num cargo político, como era o cargo de ministro da Saúde, com tantas nuances, num momento de crise, num momento de pandemia, ele também tinha que ter tido cuidado e foi avisado disso, segundo eu conversei com algumas pessoas que me relataram isso, então foi avisado de que ele tinha que baixar a bola ali, que ele tinha que procurar se resguardar melhor, né? Mas o fato o entendimento é de que ele acabou se comportando de uma maneira que acabou botando um pouco os pés pelas mãos, e que o Exército não responde por nada que houve lá no Ministério da Saúde no tempo que o Pazuello estava exercendo o cargo. Separar é difícil, ainda mais que ele é um general da ativa, que é um outro problema. Todo mundo pediu muito que ele saísse da força no momento que ele resolveu ficar no Ministério, que ele pedisse passagem para a reserva, mas ele não quis. Ok, era um direito dele, né? Mas isso cria um problema. Problema esse parecido um pouco com o do general Ramos, que também insistiu muito tempo em continuar na força até que acabou saindo. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que é general de 4 estrelas do Exército, foi transferido para a reserva. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Os dois acabaram optando pela política. Se optaram pela política, Força Armada, Exército não tem nada a ver com política, ou eles tentam, né, fazer essa separação. Então ele deveria ter ido para a reserva. Agora, Tânia, quem parece não baixar a bola é o presidente da República, né? Então a gente viu esse movimento na quarta-feira, dobrando a aposta, desafiando o Supremo, dizendo não ousem, né, contrariar algum decreto eventual possível que ele venha a adotar relacionado às medidas restritivas de combate à pandemia. E aí a gente já tem 1 mês e 10 dias quase da troca do comando, né? Saiu o general Pujol, entrou o general Paulo Sérgio Nogueira no comando do Exército.
Com esse comando, o presidente já tem os respaldos que talvez ele imagina ter para fazer eventuais aventuras caso seus interesses sejam contrariados, seja no Congresso ou na Justiça? O que eu ouço o tempo todo é que, assim, não há lugar para aventuras em Forças Armadas. Essa geração que está aí é uma geração que tem horror a tudo que aconteceu e trabalhou durante toda a sua carreira para restabelecer a confiança que a população tem nas Forças Armadas, resgatar essa confiança. Esse é o objetivo, foi o trabalho de toda essa geração. O que as pessoas falam o presidente fala muita coisa, mas ele não age. Ele não tem, por exemplo, ele agora está falando em agir. O que ele teria para fazer? Ele, por exemplo, uma declaração de um estado de sítio, uma declaração de um estado diferente desse, teria que passar pelo Congresso. Não tem como ele fazer isso sozinho. E ele não tem respaldo. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Ele vai em muitas solenidades militares. Segunda-feira, mês passado agora, ele fez questão de participar de uma reunião do alto comando das Forças Armadas, com todos os oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Uma reunião que aconteceu aqui em Brasília, que foi a primeira com sob o comando do Braga Neto, e querendo dar uma conotação de que essa reunião é uma reunião comum. Não, essa reunião não é uma reunião comum, foi um gesto, né, que o presidente, junto com o Braga Neto, fez ali para tentar mostrar que existe o apoio do presidente, que o presidente insiste em falar que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas, na verdade, é tudo um monte de gestos. São várias formas que o presidente tem encontrado para tentar mostrar que as Forças Armadas estão do lado dele. As Forças Armadas não estão do lado de pessoas. As Forças Armadas estão ali para cumprir o papel institucional dela, e eles têm repetido isso, os comandantes têm repetido isso em várias oportunidades. Tânia Monteiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Tânia, um abraço. Obrigada igualmente, obrigado pelo convite. Merval Pereira, à medida que a CPI da pandemia avança, o presidente Jair Bolsonaro tem esticado a corda nas declarações e citado a todo tempo as Forças Armadas, já falou no meu Exército, que as Forças Armadas vão ajudar a cumprir qualquer tipo de decreto para evitar medidas de restrição, de lockdown. Faz parte de uma estratégia do presidente tentar trazer as Forças Armadas para o centro desse debate político e também para o centro da CPI? Olha, Carol, sem que ele tenha o Exército do lado, pelo menos supostamente, ele é quase nada, o Bolsonaro, né? Depois desses 2 anos e meio de governo, a fragilidade dele política é imensa, né? Então, ele, sempre que pode, ele chama o Exército, diz que vai chamar o Exército, é uma repetição de ações que tem no centro a ideia de que ele um dia pode dar um golpe que será apoiado pelo Exército, né? Essa é a base da atuação política dele. E é muito perigoso isso, né? Porque além de ter colocado o Exército dentro do governo dele, ele está levando o Exército a ser uma parte dessa disputa política. E isso não existe numa democracia. O Exército não pode fazer parte de uma ala política. O Exército tem que ser do Estado, né? E não pode participar das discussões partidárias, das disputas partidárias, né? Mas o Bolsonaro, desde o início do seu governo, tenta fazer o contrário, tenta transmitir para todo mundo que o Exército está do lado dele, portanto, ele pode fazer o que ele quiser.
Convocação para audiência, esse é um ofício que ele mandou ao comandante do Exército. Convocação para audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Sobre a convocação desse oficial general, informo que tomei conhecimento ontem que 2 servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo para a Covid-19. 2. Por conseguinte, apresento a Vossa Excelência 2 propostas para atender a convocação da CPI. Agora, Merval, no momento que o ex-ministro Pazuello lança a mão do próprio Exército, do alto comando, para que a convocação dele seja endereçada ao Exército e não a ele, pessoa física, o quanto que eles não tentam também, de alguma forma, fortalecer uma narrativa de confronto, de que a CPI confronta não só Pazuello ou o governo, mas também o Exército? Não, é evidente que a manobra foi nesse sentido e contou com a participação do presidente Bolsonaro. É evidente que ele quer colocar o Pazuello na CPI como sendo o Exército tendo sido convocado, né, afrontado pela CPI. Há até a informação de que o Pazuello queria ir à CPI uniformizado, com o uniforme do Exército, né, para mostrar claramente que ele é um general da ativa e que estava sentado ali como se fosse no banco dos réus, né? Mas o senador Omar Aziz foi muito hábil nesse ponto. Ligou e houve uma coincidência boa. O novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, já tinha sido comandante na Amazônia e conhecia o Omar Aziz quando ele era governador. Então houve uma possibilidade de um diálogo mais fácil. E ele esclareceu, olha, nós estamos chamando o ministro, que é um cargo civil, não estamos chamando o general da ativa, né? É que o Pazuello hoje, ele já está reintegrado no Exército e serve na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa ou do Comando do Exército, não sei exatamente qual o posto, mas ele está já em uma função militar, então ele quis colocar o Exército para protegê-lo, né? Mas eu acho que essa manobra foi esvaziada pela habilidade do presidente da CPI e do próprio general Paulo Sérgio. A gente não pode esquecer o seguinte: o general Paulo Sérgio era o chefe do Recursos Humanos do Exército e ele que cuidou da logística de controle da pandemia dentro da corporação. E ele escreveu um artigo poucos dias antes de ser indicado novo comandante, ressaltando esse fato de que no Exército, na corporação do Exército, os efeitos da pandemia tinham sido muito menores do que na média da sociedade. E se vangloriando de ter feito tudo que a ciência mandava. Então, o Bolsonaro ficou muito irritado com esse artigo. E quase que o general Paulo Sérgio não é nomeado comandante do Exército. Só foi porque por antiguidade, ele tinha a preferência. E seria mais um problema para o Bolsonaro passar à frente um outro general, né? Então eu acho que, como o general Paulo Sérgio tem uma compreensão sobre a crise da pandemia diferente do Bolsonaro e muito próxima da ciência e das atitudes normais no mundo, né? Ele entende perfeitamente que o Exército não está metido nesse rolo. Merval, na sua avaliação, qual o potencial de estrago desse depoimento do ministro Pazuello à CPI? A gente está vendo o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, que não está tendo vida fácil, os senadores estão sendo muito incisivos, o relator Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz e outros senadores estão sendo muito duros com o ministro que está fugindo ali nas respostas. A CPI hoje, né, bateu muito, né, no Queiroga, né? Cloroquina, o tempo todo cloroquina. O presidente falou, Mas o ex-ministro Pazuello tem uma outra personalidade, né? Não tem essa calma do ministro Marcelo Queiroga. Qual o potencial de estrago desse depoimento? Enorme. Não pelo que ele revelará, porque ele é um bom
oficial, né? Ele mesmo diz, não manda ou tu obedece. Mas é enorme. Ou ele pode jogar a culpa em cima do Bolsonaro, sem querer, deixando claro que ele não tinha autonomia, como disse o Nelson Teich, né? Que saiu porque não tinha autonomia. Ou ele vai fazer uma confusão danada, vai brigar com os senadores, vai perder a calma, mas a chance dele sair da audiência dele incólume e o governo sair incólume é muito pequeno, muito pequeno. Bom, e a gente sabe o que o presidente da República costuma fazer quando se vê no corner, né? Quando se vê encurralado, ele aumenta a sua agressividade. E aí eu lhe pergunto em que medida a gente corre um risco de ver o Exército efetivamente obrigado a se posicionar, seja em respaldo a alguma atitude impensada do presidente, ou seja em respaldo ao Estado Democrático de Direito, às instituições. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso. Toda vez que o Bolsonaro está sem argumentos, sem apoio político, ele apela para a agressividade, o radicalismo e levando o exército junto, né? Ele é capaz de fazer uma coisa dessa, como ele disse. O povo na rua está pedindo um decreto para o fim do lockdown. Ele se empolgou muito com as manifestações do último fim de semana a favor dele, né? Então acha que pode testar, ele testa os limites sempre, né? E às vezes, geralmente ele recua depois, mas à medida que ele vai ficando mais incomodado, mais acuado, ele pode um dia fazer uma maluquice, fazer um decreto desses, de proibir as medidas restritivas decretadas nos estados e criar uma confusão institucional grave, porque aí evidentemente o Supremo vai ser acionado e o Supremo não pode aceitar uma atitude dessa, né? Então é possível que ele, uma hora dessas, sem alternativa, ele faça uma loucura, um ato do governo que vai além da competência dele ou além dos limites da democracia, né? Merval Pereira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Obrigada, Merval. Um abraço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.